Uma audiência pública na Câmara de Bauru discutiu o funcionamento do processo de adoção de crianças e jovens na cidade. A convocação foi feita pela vereadora Yasmin Nascimento. O principal problema levantado foi a diferença entre o perfil de crianças desejado pelas famílias pretendentes e os encontrados nos lares de acolhimento. Hoje na cidade de Bauru nós temos 129 crianças e adolescentes acolhidas, 36 aptas para adoção e na fila para adotar 186 pessoas, 186 que representam uma família para adoção. Então a gente viu aqui, através dessa audiência, a necessidade de a gente tratar um pouco mais do assunto, desmistificar muita coisa que ainda tem na cabeça das famílias, das pessoas que têm até o desejo de adotar, mas não adotam pelo medo, pelo receio e até mesmo pelo preconceito, que não conhecem o assunto. Também vimos aqui que não é só a opção de adotar que existe, tem a opção do apadrinhamento, que é um contato com o adolescente, com a criança, sem ter a tutela, sem ter a guarda do mesmo, mas sim um cuidado que a família ou a pessoa que decide apadrinhar, ela pode financiar um estudo, dialogar, mostrar àquele adolescente, àquela criança que tem um carinho especial por ela, sem adotá-la. Então a gente viu aqui a necessidade da gente fomentar, trazer muito mais este assunto, discutir muito mais para que as pessoas percam o medo e que a gente diminua essa fila, que a gente faça essa fila andar e traga a equidade, tanto dos que precisam ser adotados quanto aqueles que desejam adotar. Também foi discutida a dificuldade de se encontrar informações sobre como adotar uma criança. Bom, o munícipe que queira adotar uma criança ou um adolescente, a necessidade de estar procurando o setor técnico do fórum, porque é o setor técnico que cuida desta questão, que faz o cadastro, dá todas as orientações em relação à adoção. Tá? Agora, quem deseja apadrinhar, o que é o apadrinhamento? É aquele momento que você começa a ter contato com essas crianças que hoje estão em serviços de acolhimento, que ela pode ser um padrinho afetivo, ela pode ser um padrinho financeiro, Aí depende do objetivo de cada pessoa. Então ela pode procurar as próprias organizações que hoje atendem, que são serviços de acolhimento para criança e adolescente. Hoje em Bauru nós temos a ELESAB, a PMC, a WISE, que são organizações que têm parceria com a SEBS e faz o acolhimento dessas crianças e desses adolescentes. Nós estamos assim com um trabalho de divulgação, a própria ELESAB lançou uma campanha de apadrinhamento e junto com as demais, e inclusive nós estamos para colocar no site da prefeitura um banner dando maiores orientações sobre o apadrinhamento. Além da adoção, foi explicado na audiência que existem outras formas das famílias substitutas acolherem uma criança. O que se chama de colocação em família substituta tem 3 espécies. A adoção, que é a mais complexa, a mais ampla, por assim dizer, mas também tem a tutela e a guarda. A guarda é a mais simples, ela basicamente assegura ao guardião deveres em relação a essa criança, dever de, notadamente, alimentação, saúde, vestuário, educação, e permite que esse guardião proteja essa criança e defenda essa criança, inclusive judicialmente, se necessário, até contra os próprios pais. A guarda é possível desde o início do acolhimento, então desde que a criança foi colocada no abrigo ou na família acolhedora, até que ela atinja a maioridade. Indo um pouquinho à frente, um intermediário entre a guarda e a adoção é a tutela. A tutela tem todas as características da guarda, só que, além disso, ela ainda permite que o tutor represente essa criança, não só judicialmente, mas, por exemplo, na escola ou, enfim, perante uma junta médica, se necessário, e também garante a ela a gestão dos bens dessa criança. Pensando assim num exemplo, às vezes um órfão perdeu o pai e a mãe e ela tem patrimônio, esse patrimônio tem que ser gerido. Um guardião não pode fazer isso. Então, antes da adoção, pode-se nomear um tutor que vai fazer a gestão desses bens também, além de cuidar da criança ou do adolescente, obviamente, até que ela atinja a maioridade.
Essas são as duas principais formas. Existe uma terceira, que não é uma modalidade de família substituta, mas é o que se chama de sistema de apoio, que é o apadrinhamento afetivo. No apadrinhamento afetivo, o padrinho ou a família que apadrinha, ou até a empresa, que empresas podem também fazer parte do apadrinhamento afetivo, vai prover ou recursos financeiros ou afeto propriamente dito a essa criança ou adolescente, indo, por exemplo, até o abrigo esporadicamente para interagir com essa criança, às vezes presenteando, levando até a casa do próprio padrinho para que passe uma temporada, períodos curtos, no máximo 2 dias, um final de semana, ou um final de ano, um ano novo, um Natal, para que essa criança ou adolescente possa experimentar dessa relação familiar que ela é tão carente. Os pais adotivos presentes na audiência trouxeram relatos pessoais e apontaram a necessidade de mudanças na legislação. Eu, como pai adotivo, passei por essa peregrinação de pesquisar benefícios que a gente poderia ter, desde usufruir licença até algum outro tipo de benefício. Então eu me deparei na minha segunda adoção com uma legislação municipal aqui de Bauru, que concede isenção de IPTU para aqueles que têm a guarda, né? A lei é bastante específica para o exercício da guarda. A partir do momento que aquela guarda, né, que é provisória, se torna definitiva, ou seja, se torna uma adoção, a gente perde o direito à isenção, né? A mim, me parece uma contradição. Se a legislação e o legislador quer incentivar o ato de adoção, não tem o porquê conceder um benefício somente na fase provisória. Me parece até um incentivo à situação provisória, né? Porque ninguém vai fazer isso, mas se você for pensar racionalmente, financeiramente vale a pena ter a guarda provisória. E adotar, você perde um benefício, né? Então, acho que isso tem que ser discutido, de repente, para ser reformulado. Outra questão é a igualdade dos prazos de licença-adoção, né? Muitas legislações, como a de Bauru, elas fazem diferença sobre o período de licença-adoção, levando em consideração a idade da criança que você quer adotar ou pegou a guarda para fins de adoção. Existe já um posicionamento do Tribunal Superior, do Supremo, que esse tipo de diferenciação é ilegal. Então, poderia haver uma reformulação aqui para que houvesse um prazo igual, né? Seja 120 dias, equiparado a uma licença gestante, 180 dias, como várias legislações trazem, para que, independente da idade da criança, o beneficiário da licença adoção possa gozar e fazer a sua adaptação. Porque, veja, não é por causa da idade que a gente tem que variar a adoção, o período de adaptação. Uma criança mais velha pode pensar o legislador que não precisa de muito tempo para adaptação, mas não é isso, não é verdade. Às vezes, muito pelo contrário, uma criança mais velha é que vai ter que ter um período de adaptação muito maior, pela vida inteira. Então, assim, entendo que é plenamente justificável a gente ter um período longo de licença-adoção, igualitário, independente da faixa etária da criança.